Opa, boa noite, fiel torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 4 de novembro de 2021, às 22h08, está começando mais um pós-jogo do Robson. E vamos falar aí desse Corinthians e Chapecoense, né? Eita, Corinthians! Que jogo, rapaziada, que jogo, que vitória. Mas vamos tentar aí olhar com um pouquinho mais de. Já faz alguns dias, né? O Corinthians jogou no domingo, não na segunda-feira, né? O jogo foi adiado para segunda-feira antes do feriado. Teve um feriado na terça, né? O Corinthians adiou, jogou ali com 40 mil pessoas, né? 100% do público liberado para a arena. E o Corinthians jogou. E aí, vamos tentar aí, depois de alguns dias que o jogo aconteceu, vamos tentar aí analisar com um pouquinho mais de frieza, né? Saindo do calor do momento, aquela sensação de êxtase que foi o final do jogo, né? Emocionante. Então, hoje a gente consegue já olhar com um pouquinho mais de razão, né? Além, deixando um pouquinho da emoção de lado. Ah, vamos começar aqui então, rapaziada, com os jogos da rodada, né? Como é um pós-jogo, eu acabei não pegando a escalação do jogo, né? Que coisa, acabei esquecendo. E, pô, vamos dar uma olhada nos resultados aqui da rodada, já que a rodada realmente acabou, né? A gente consegue dar uma olhada e dar uma passada aqui pelos resultados, né? Então, a rodada começou no sábado, dia 30, com Atlético Paranaense e Santos, né? O Santos ganhou de 1-0, o Santos do Carille aí, o Carille parece que vai salvar o Santos, infelizmente. O Carille é um técnico muito bom também, né? Eu gosto muito do Carille e ele demorou para entender, acho que o elenco do Santos ali, o elenco ruim do Santos, mas ele conseguiu já dar uma cara e o Santos vem aí de resultados, de bons resultados seguidos, né? Já acho que 3 vitórias seguidas ali, escapando, não escapando, mas se distanciando um pouco ali da zona de rebaixamento. Carilli conseguindo fazer os milagres dele, né? Especialidade, tirar leite de pedra. Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017, numa campanha incrível. Primeiro, acho que um dos únicos times, não o único time a terminar o primeiro turno inteiro invicto, né, mano? Campanha sensacional. Depois teve uma caída no segundo turno, mas nada que prejudicasse ali a campanha e o Corinthians acabou conquistando, né, o título do Campeonato Brasileiro. Em 2018 foi campeão é, paulista. Quando voltou para o Corinthians, né, em 2019 ali, ele deixou quando ele, para se ter ideia, o Corinthians acho que estava em sexto ou oitavo e já se falava em crise no Corinthians, né? Isso com o Corinthians priorizando a Sul-Americana. O ponto é que o Corinthians acabou levando aquele baile, né, do Del Valle, do Ramírez, que foi o técnico do Internacional por um tempo esse ano. E aí o Carille caiu na besteira de criticar a molecada e aí derrubaram ele, né? Mas, pô, o Corinthians, naquela época o Corinthians em oitavo estava em crise. Ele saiu, o time despencou, terminou o campeonato quase brigando para não cair, campanhas ruins depois, então, putz, foi ladeira abaixo, né? É a diferença de se ter um técnico que sabe montar a equipe, que sabe às vezes variar um pouco ali a forma de jogar, né? Ele em 2017 jogava começou jogando com o Casinha ali, com um meio de campo, um ataque mais móvel, né? Casim, Léo Jabá, né? O Maicon ali no meio de campo. E aí foi descobrindo o time, né? E acabou com o Jô de referência no ataque. O Jô jogando muita bola também, fazendo gol a rodo. E, putz, aí o Jô foi negociado no final de 2017, foi pro Japão. Ele reinventou o time ali, sem centroavante, com o Rodriguinho ali meio que de falso 9. Rodriguinho e Jadson se revezando ali no ataque, campeão de novo. É, cara, o Corinthians foi finalista da Copa do Brasil. Ele já não estava, mas ele começou a campanha. O Corinthians foi semifinalista
da Sul-Americana. Putz, cara, o Carille realmente é um ótimo técnico e agora ele tá começando ali a entender o elenco fraco do Santos, um time péssimo do Santos, né? Pô, tem Camacho no time, gente. E já tá aí, né? Assim, já tá escapando da zona de rebaixamento. Continuando aqui, o Flamengo ganhou do Atlético Mineiro por 1-0, um jogo que teve polêmica, né? Teve briga, tudo. Briga assim, né? Discussão, desentendimento entre os jogadores ali. O Atlético Mineiro é complicado, né? Mas ele ainda tá com uma grande vantagem, mas pô, perdeu pro Flamengo, né? Daqui a pouco tá entregando o título de novo. Juventude e Bahia ficaram no 0-0. O América ganhou de 2-1 do Fortaleza, olha só. Surpreendente o resultado. Grêmio perdeu de 3-1 pro Palmeiras. Esse jogo ainda teve invasão de campo, né? Putz, foi situação delicadíssima do Grêmio, né? Quem imaginaria aí que o Grêmio estaria brigando para não cair? Provavelmente vai cair. Nossa, levou 3-1 do Palmeiras em casa, a torcida. Putz, ficou quase 2 anos sem torcida. Aí tem o jogo em casa, a torcida invade o campo, aí toma punição e a torcida já não pode mais voltar a assistir o jogo em campo, né? Então, o Grêmio de mal a pior provavelmente vai lá para a segunda divisão ali para jogar com o Cruzeiro e Botafogo, Vasco. Coritiba vai subir, mas o Grêmio tá caindo para reforçar o time lá. Continuando aqui, o Ceará ganhou de 1-0 do Fluminense. Olha que rodada boa pro Corinthians, cara. São Paulo ganhou de 1-0 do Inter. Eu gostaria que fosse um empate aqui, mas enfim, né? Sport 2-0 no Atlético Goianiense. Cuiabá 1-0 no Bragantino. E Corinthians 1-0 na Chapecoense. Então essa foi a rodada aí. Uma rodada bem boa pro Corinthians, viu? É uma rodada que ajudou bastante ali. O Corinthians vem de 2 rodadas boas, né? Infelizmente na rodada passada ali veio um empate no finalzinho, né? E nessa rodada agora o Corinthians conseguiu ganhar. Vamos ver como é que ficou então a classificação do Campeonato Brasileiro. A classificação ficou dessa maneira. Deixa eu abrir a página aqui. Atlético Mineiro em primeiro com 62 pontos, né? Eu acho que tá errado aqui porque o Atlético Mineiro ele perdeu. Mas é que era um jogo atrasado, né? Ou não. Não sei se era jogo atrasado, pode ser que seja. Mas perdeu pro Flamengo, então deveria estar um vermelhinho ali. 62 pontos, né? Com 29 jogos, então. Não é. É isso mesmo. Com 29 jogos. Então o Atlético Mineiro já não tem mais jogo atrasado. Já está ali em pé de igualdade com as rodadas, né? Dos outros times. 62 pontos em primeiro. Em segundo, Palmeiras com 52. 29 jogos também. O Palmeiras deu uma distanciada ali, né? Flamengo 50 pontos em terceiro, só que ele tem 29 partidas, né? Ele pode chegar a 56 pontos se ganhar os 2 próximos jogos aí que tem para fazer. Bragantino 49, 30 jogos, né? Ou seja, ele tem um jogo a mais, cara. Ele tem um jogo a mais já. Fortaleza 48, Corinthians aqui em sexto com 44 pontos. Ele conseguiu abrir 3 pontos do sétimo colocado, que é o Internacional, cara. E aí o mais importante também, né, do Fluminense, que é o oitavo, que está com 39 pontos, Fluminense e Cuiabá. O Corinthians está ali a 5 pontos, né? Vantagem boa, né? Eu torcer aí para que na próxima rodada o Corinthians consiga ampliar essa vantagem aqui e diminuir, né? Diminuir aqui a distância para o Fortaleza. América Mineiro, Atlético Goianiense e São Paulo. São Paulo em 12º com 37 pontos. Ceará com 36. Atlético Paranaense com 35. Olha só, posição perigosa do Atlético Paranaense ali. Santos com 35, Bahia com 33. E aí começa a zona de rebaixamento, né? Sport com 30, porém o Sport já tem 30 jogos. Juventude com 30 pontos também, com 29 jogos, né? Aí veio o Grêmio.
O Grêmio ele tem um jogo a menos, tá com 26 pontos. Ele pode chegar a 29, ou seja, ele não sai mais da zona de rebaixamento, mesmo se vencer o jogo que está atrasado. E cara, a Chapecoense já caiu, né? Tem 14 pontos em 30 jogos, a campanha ridícula da Chapecoense. Eu gostaria muito que Santos e São Paulo caíssem, mas eles não vão cair não, vão ficar aí em meio de tabela. O Atlético Paranaense aqui que tá na final da. Acho que tá na final da Sul-Americana e na final da Copa do Brasil também. Né? E tá com 35 pontos aí, mano. Abriu o olho o Atlético Paranaense aí. Bom, essa é a classificação aí. O Corinthians fechou a rodada em sexto lugar, com 44 pontos, só 4 pontos do Fortaleza. O próximo jogo do Corinthians é justamente contra o Fortaleza, né? Mesmo vencendo, ele não consegue essa quinta colocação aí, mas já se aproxima. Vencendo, ele vai ficar com 47 pontos, um ponto atrás do Fortaleza e 2 pontos atrás do Bragantino. Torcer aí para o Bragantino, não sei se joga no final de semana, mas vamos torcer para que eles que se jogar ele perca ali e não pontue. Ah, é isso. Então essa foi a rodada aí do a rodada não, né? É a tabela, a classificação do Campeonato Brasileiro com 29 rodadas disputadas, né? Então o título já está distante, né? Não acho. Tem possibilidade matemática talvez, mas são possibilidades remotas, então nem vale mais a pena ficar falando sobre isso. Dando seguimento aqui, como eu tinha falado, eu acabei esquecendo de pegar aqui a escalação do time, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a página do SofaScore e a gente consegue ver o campinho e aí eu consigo dizer quais foram os jogadores titulares, né? Então o Corinthians foi a campo ali com Matheus Donelli, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Até aqui nenhuma novidade, né? Aliás, o Matheus Donelli no lugar do Cássio, que estava suspenso. No meio de campo aqui, né? Primeiro, nos volantes aqui, a gente tinha Gabriel e Duqueiroz. O Gabriel Pereira ele tá aqui na. Tá meio esquisita essa configuração aqui, porque o Gabriel ele estava mais atrás, então à frente do Gabriel estava ali Duqueiroz e Juliano. Gabriel Pereira na direita, Roger Guedes na esquerda e o Renato Augusto aqui fazendo na referência, né? Fazendo ali um pivô, um centroavante meio que num falso 9 ali, né? A única, realmente, a única surpresa ali foi o Matheus Donelli. Havia ali uma dúvida entre o Corinthians escalar o Cantígio, né? Quem entraria nessa de primeiro volante ali, tendo em vista que o Duqueiroz ele fez um bom jogo lá no último jogo, né? Ele acabou entrando bem e melhorou ali o meio-campo do Corinthians contra o Internacional e aí ele ganhou a oportunidade para jogar aqui como titular contra a Chapecoense. Mas a dúvida era quem vai ser o parceiro do Duqueiroz ali, né? E o Silvinho acabou escolhendo o Gabriel, tá? Escolhendo o Gabriel, eu vi assim, eu não sei se foi algo que aconteceu assim por coincidência ou por o pessoal acabou sendo um pouquinho mais oportunista, né? Porque muita gente começou a criticar o Silvinho por ter escolhido o Gabriel e não o Cantígio, né? Porque contra o Palmeiras entrou com um volante, só com o Cantígio de volante. Palmeiras que estava ali, que está entre os primeiros do campeonato. E contra a Chapecoense, que a Lanterna entrou com 2 volantes, né? Dando ali uma oportunidade para o Gabriel. Vamos lá. Eu acho bem plausível essa entrada do Gabriel, porque muito se cobrava que tanto o Juliano quanto o Renato Augusto estavam se desgastando demais tendo que voltar para fazer o meio de campo, voltar para marcar. Então a entrada do Gabriel, em tese, era para dar ali
uma certa segurança no meio de campo para que os dois meias do Corinthians pudessem, não precisassem voltar tanto, se desgastar tanto voltando e depois não ter força para atacar e tudo mais. Então eu imagino que o Gabriel, ele em tese daria ali um poder de marcação maior para o Corinthians e com a ajuda ali do Duqueiroz, o Corinthians conseguiria ter uma proteção bem boa ali no meio de campo e dando mais liberdade para os dois meias. Era isso que eu imagino que o Silvinho pensou. O que aconteceu? Ah, o Gabriel ele entrou e realmente não é que ele fez uma má partida, mas ele meio que não tinha tanta função ali, né? O ponto é, o pensamento do Silvinho é interessante, mas talvez não dava para saber, né, como que a Chapecoense ia entrar. Ah, o Gabriel ele não fez uma partida ruim, ele entrou, ele jogou, ele fez o que ele tinha que fazer ali, mas em determinado momento acho que o Corinthians ele acabou sobrando, né? E aí muita gente começou a dizer que o Corinthians meio que perdeu 30, 45 minutos de jogo com o Gabriel em campo. Eu eu não sei, eu acho que o futebol ali ele é jogado, né? Então, por mais previsão que se faça, é muito fácil você dizer que a Chapecoense, não sei o que, o último colocado, mas a Chapecoense vendeu caro, mesmo com várias derrotas seguidas aí, com só 14 pontos na tabela em 30 jogos, a equipe vendeu muito cara as vitórias para os outros times, né? E não foi diferente contra o Corinthians. Eles lutaram ali da maneira deles, eles ficaram ali na retranca mesmo. E por incrível que pareça, mesmo com o Gabriel e do Queiroz, o Corinthians ainda conseguia levar contra-ataque, né? O Corinthians levou um contra-ataque, principalmente ali numa bola em que o Matheus Donelli conseguiu dar uma casquinha na bola, a bola bateu na trave e voltou na mão dele. Sabe, um contra-ataque ali que poderia ter definido o jogo. Isso no primeiro tempo ainda. E, como eu disse, o jogo é jogado, né? A gente tem que ver como as coisas acontecem dentro de campo. O próprio Duqueiroz que entrou, ele acabou tendo uma chance cara a cara com o goleiro e desperdiçou. Outras chances criadas pelo Corinthians ali, de cruzamentos e acabaram que não tinha ninguém para empurrar a bola para dentro, né? Nesse ponto a gente chega a pensar assim, pô, tentou Roger Guedes, não deu. Jô, o pessoal só critica, né, mano? O Renato Augusto, ele acaba sendo. O pessoal anda dizendo agora que ele está sendo subutilizado ali como referência, né, meu? Pô, então como é que faz, né? Ninguém dá certo. Qualquer pessoa que coloca ali critica. Tentou Luan, criticado. Tentou Jô, criticado. Tentou Roger Guedes, criticado. Renato Augusto, o pessoal pelo menos ousam, né, não criticar o Renato Augusto, mas dizem que ele está sendo subutilizado. Então, cara, o que faz então se nada dá? Se tudo que o técnico tenta, e ele tentou, né? Inclusive teve até uma pergunta ali, né? Uma pessoa perguntou ali, não falta repertório, não. Por que o Gabriel, né? E o Silvinho foi bem duro assim na resposta, falou que entrou ali com num 4-3-3, e aí depois mudou para um 4-1-4-1 e terminou num 4-2-4. Então ele variou bastante a forma como o time jogou e a forma como ele variou as jogadas ali, né? Do comportamento do time e mudando as peças de acordo com as características dos jogadores que iam entrando. Acho que foi uma resposta bem dura até, né? Uma resposta assim que meio que deu um tapa com luva de pelica ali na cara de quem perguntou. O fato é, o Corinthians levou um contra-ataque perigosíssimo no primeiro tempo. Teve uma chance de fazer o gol no primeiro tempo, também não fez. E o jogo foi se arrastando. Então o Corinthians voltou para o segundo tempo. O Silvinho tirou o Gabriel.
e acho que ele colocou o Mosquito. Dessa forma, o Corinthians ficou ali no meio de campo com o Duqueiroz ali de volante, acho que recuou o Juliano, e, e aí ficou ali com o GP no meio, o Mosquito na direita, o Roger Guedes 1-2-3 ali na esquerda e o Renato Augusto ainda fazendo é, a vez ali de centroavante e falso 9, né? Acontece que o Corinthians também estava sendo muito pouco efetivo e conseguia chegar só em jogadas de escanteio, né? Teve ali uma cabeçada do Gil que o goleiro pegou, teve uma cabeçada do outro zagueiro, João Victor, o goleiro pegou também. Nossa, a do João Victor foi uma defesa incrível, assim. A do Gil nem tanto. Foi forte no canto, mas a do João Victor foi mais impressionante. O Corinthians não estava conseguindo fazer o gol. Teve uma jogada, um contra-ataque que foi complicadíssimo, assim, que faltou qualidade para os jogadores da Chapecoense ali, né? Acho que eu não lembro o nome do jogador. Era um jogador que foi contratado, que foi revelado pelo São Paulo e ele acabou não vingando. Ele fez um sul-americano bom ali e tal, mas depois ele não vingou. Chegou a jogar no Botafogo, em outros times pequenos. Acho que é Henrique Almeida, acho que é algo assim. Ele disparou e o jogador não tocou nele, acabou tocando errado na direita ali, por sorte do Corinthians, tá? Mas tirando esse lance, a Chapecoense não atacou tanto assim, o Corinthians continuou em cima, teve mais de 70% de posse de bola, mas era aquela, né? Não estava conseguindo marcar. O Jô acabou entrou Jô, entrou Adson, né? O Silvinho foi mudando as peças ali. O Jô fez uma jogada ali que ele girou e bateu. E o goleiro conseguiu pegar, cara, uma defesa incrível também. E a partida foi, mano, se arrastando, o Corinthians tentando, o goleiro dos caras fazendo cera. O massagista mandou o goleiro se jogar, o árbitro parou, foi lá, deu cartão amarelo pro goleiro e tal. E mandou não fazer mais isso, né? E, cara, o jogo foi bem arrastado, não foi muito arrastado. Até que, pô, no último jogo, no último lance, no último escanteio, o, o Jô deu uma casquinha, a bola sobrou pro o Roger Guedes mandou pro gol e a torcida foi a loucura, assim, foi um negócio, tipo, sensacional, assim. Eu tava olhando, né, cara, e, sabe, eu fiquei meio que impressionado, não impressionado porque a gente já tá acostumado, mas é uma sensação, assim, tipo, de, porra, 2 anos já praticamente sem público na arena. Foi voltando aos poucos, né, ali 30% e tal, e agora já 100%. E a torcida em momento algum teve uma vaia pro Silvinho no começo do jogo, mas depois que a bola rolou, foi incentivo o jogo todo, até o último minuto, cara, incentivando. E quando o Roger Guedes faz o gol ali, vai todo mundo ao delírio. A torcida, tipo, a torcida cantando e cantando um hino, uma cena muito bonita, assim, né? Então, cara, muito, muito da hora, assim, tipo, a torcida do Corinthians às vezes ela é diferenciada, né, mano? Ela realmente, os jogadores deveriam se sentir privilegiados, assim, de jogar no Corinthians, não só por ganhar 700, 1 milhão e meio por mês, mas de ter uma torcida dessa ali torcendo, apoiando, incentivando os 90, 100 minutos ali de que uma partida acontece, mano, é algo sensacional, assim. Então, o Corinthians conseguiu trazer ali, cara, num jogo difícil, num jogo não difícil pelo adversário, porque eles não atacaram tanto, mas eles se fecharam ali, foi um jogo complicado. O Corinthians conseguiu buscar esses 3 pontos e importantíssimos e cara, sem palavras, assim, né? Já falando um pouquinho do jogo, acho que faltou realmente repertório pro Corinthians, né? A desculpa do Silvinho não foi uma desculpa ah, que me convenceu, assim, né? Ele falou, não, o Corinthians fez 38 cruzamentos porque foi o que o adversário permitiu, cara. Pô, não existe isso, cara. O Corinthians, ele não tem que fazer o que o adversário permite, porque assim vai estar fazendo o jogo do adversário. O Corinthians tem que impor seu jogo, o Corinthians tem que
forçar o erro do adversário, o Corinthians tem que pressionar, o Corinthians tem que criar jogadas, não é? Ninguém vai deixar fazer gol, cara. Ninguém vai permitir que você faça um cruzamento e o atacante suba sozinho para cabecear. Não, o Corinthians tem que criar isso, o Corinthians tem que fazer. E eu também acho que faltou um pouquinho de repertório ali, faltou formas do Corinthians impor o jogo. Teve triangulações em alguns momentos, mas é aquele negócio, faltou ali o centroavante. Eu acho que o Jô ele é necessário para esse time e ele tem que estar ali, cara. E o Roger Guedes, ele em tese ele não pode ali ele ficar ou isolado na ponta esquerda ou como referência, ele tem que ser um segundo atacante, porque ele tem um poder de finalização muito bom. E aí se o pessoal vai nele, sobra o Jô. Se o pessoal vai no Jô, sobra ele. Então, cara, o Corinthians precisa, o Silvinho principalmente precisa pensar aí numa forma de encaixar um time com o Jô e Roger Guedes ali no ataque e deixar meio que de lado esse 4-3-3 ali com pontas que cortam pro meio sempre, porque isso não tá adiantando muito. Eu acho que eu poderia passar aqui pelos destaques individuais da partida, mas acho que eu não vou passar não. O Corinthians de fato não teve nenhum destaque individual assim que vale a pena comentar, tá? Eu acho que o Matheus Donelli ele fez um bom jogo, ele fez uma ótima defesa ali, ele estreou, né, como jogador do Corinthians aqui com torcida, né? Ele já tinha jogado contra o Palmeiras e contra outros times ali, fez bons jogos, né? O Corinthians não levou gol assim por culpa dele. E ele fez uma partida segura ali, a bola que foi, ele estava ali para fazer a parte dele, então acho que ele fez uma boa partida, vale a menção para o Matheus Donelli. Eu acho que não sei se ele chega a ser uma sombra pro Cássio, mas ele é um jogador que tem um futuro assim sensacional pela frente, é jogador de categorias de base da seleção, ele é um goleiro muito bom, ele merece todas o reconhecimento aí da torcida, porque vai ser um grande goleiro, mesmo de repente não sendo um goleiro do Corinthians, a gente não sabe quanto tempo o Cássio vai permanecer no Corinthians, a gente não sabe se o Carlos Miguel vai conseguir tomar a posição ali do Matheus Donelli, mas ele merece, assim, tipo, ele é um cara, assim, tipo, batalhador, um menino que tá desde criança no Corinthians, é merecedor aí de reconhecimento e sucesso aí. Menino muito bom. O Fagner jogou muita bola também, jogou bem. O Fagner, a média dele é sempre 7,5, de 7,5 a 8, não tenho muito o que falar. Roger Guedes, ele, 8-2, o melhor jogador da partida, mas acho que muito por conta do gol. Não curti tanto assim a partida do Roger Guedes. O Renato Augusto também, eu acredito que ele tem, eu até comentei ali, tipo, que ele fez assim, tipo, algumas jogadas boas enquanto referência no ataque ali, mas eu acho que não é a dele, né? Ele tá ali fazendo o papel dele, mas, se precisar, se perguntar pra ele, ele vai falar que prefere jogar no meio ali, então Juliano fez uma partida ruim, aquele pé torto dele, pé de pato lá, fica correndo com o pé aberto, não sobe uma de cabeça. Fez uma partida discreta, 6,8. Ah, não fez grande coisa não, pra falar a verdade. Carregou a página aqui, pô. Beleza, voltou. E, bom, acho que é isso, assim, o Mosquito, vale lembrar que o Mosquito entrou bem, né, mano? Entrou bem ali, conseguiu fazer algumas jogadas, amarelar o marcador. Mas o Mosquito é o Mosquito, né? Não dá pra esperar muita qualidade dele, é mais correria ali, mais levar pra linha de fundo. Bom, acho que é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Se você, porventura, assistiu até agora, não esquece de deixar o like, de curtir o canal e dar aquela força. Beleza? Então é isso. Nação Corintiana, vamos ficando por aqui. Boa noite e vai Corinthians, mano.